Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Efésios, no capítulo 2. Amanhã temos encontro dos homens do cenáculo, 8h30. Se você quiser chegar mais cedo para ter aquela comunhão, tomar um lanche aqui com a gente. Mas os homens amanhã, 8h30. Fazemos o que fazemos todo mês. Ouvimos a palavra, celebramos, terminamos ajoelhados orando pelo nosso país, orando pela nossa sociedade, pelo mundo, orando pela nossa igreja, especialmente orando pelas nossas famílias. Então, amanhã temos o nosso encontro dos homens do cenáculo. Você é muito bem-vindo. Estamos em Efésios 2. E estamos em Efésios 2 porque nós estamos conversando sobre os 5 solas da Reforma Protestante, né? Os 5 somentes da Reforma Protestante. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. Hoje, sublinho para você, somente a graça, sola gracia. Por isso eu leio Efésios 2, começando no verso 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Deus nosso Pai, obrigado por tanto que já nos tens dado. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Dá-nos também a Tua palavra. Que a Tua palavra mude a nossa maneira de pensar. Mude a nossa maneira de sentir. Mude a nossa maneira de agir e de viver. Para a glória do Teu nome, nós te pedimos, Pai. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Vocês são salvos pela graça. Graça de Deus, a graça de Deus. O que é graça? Graça, na definição mais simples, mais básica, mais fundamental, graça é o oposto de mérito. Graça é o oposto de mérito. Graça é favor imerecido, favor que a gente não merece. Deus nos abençoa, não porque fizemos por merecer a bênção de Deus, mas porque Ele escolheu nos abençoar. Ele decidiu nos abençoar. É a ação absolutamente autodeterminada de Deus. Nenhum fator externo agiu sobre Deus para que Ele fosse compungido, fosse compelido, motivado a nos abençoar. Ele nos abençoa, Ele nos ama, Ele é bom para conosco, Ele nos quer bem, porque Ele quer. Isso é a graça. Graça é aquilo de bom que Deus faz em nós, por nós, e que não é motivado por outra coisa senão pelo seu próprio amor. Nós não temos participação nisso. E quando os reformadores, lá em 1500 e tanto, eles falaram somente a graça, eles estavam reagindo à compra de indulgências, às penitências, porque a angústia e o conflito espiritual da época, muito mais do que hoje, acredito, a angústia espiritual era: para onde eu vou depois que eu morrer? Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o céu? O que eu preciso para ir para o céu? Como eu vou ser salvo? Como é que Deus me salva? E então cria-se toda uma estrutura, a partir de uma inadequada leitura da Bíblia Sagrada, que nós cometemos muitos pecados, que Jesus nos salva na cruz e morre na cruz pelos nossos pecados, mas que há um resquício de consequência de pecado na nossa vida, e que se a gente não andar na linha, se a gente não andar direito, e se a gente acumular muito pecado, a gente vai acabar em parar no purgatório, não vai para o céu, vai para o purgatório. E do purgatório, depois de um tempão lá, arrumando a casa, a gente vai para o céu, mas pode demorar. Então, para a gente não ficar no purgatório, a gente compra a indulgência, abrevia o nosso tempo, diminuição de pena,
ou a gente faz penitência para ir direto para o céu. Era mais ou menos isso. Aí vem os reformadores e dizem, nada disso. Não há nada que o homem possa fazer, não há nada que o ser humano possa fazer para conquistar o favor de Deus. Se alguém vai morrer e vai para o céu, se alguém vai morrer e vai ser salvo, é somente pela graça de Deus. Não há nada que a gente possa fazer para que Deus nos se torne devedor de bondade para conosco. Isso é básico. Você deve ter ouvido isso muitas e muitas vezes. Mas tem um detalhe que eu tenho me perguntado nesses dias. Bom, e daí? Aliás, essa é uma boa forma de você ler a Bíblia. Leia a Bíblia e depois que você terminar de ler a Bíblia, você fala assim, bom, e daí? E daí? Ok, eu entendi, mas e daí? Que consequência isso tem na minha vida? Eu fiz essa pergunta, e daí? É somente pela graça, somente a graça de Deus. Tá, e daí? Eu tentando responder isso, fui um pouquinho mais longe e me dei conta de que nós falamos sobre a graça de Deus no momento segundo, não no momento primeiro ali, no momento segundo. O que eu quero dizer com o momento segundo? O momento quando a gente existe. O momento quando a gente existe para fazer alguma coisa boa ou fazer alguma coisa ruim. Mas aqui, no momento segundo, eu existo. Eu existo para jejuar, para orar, para cantar louvores a Deus. Eu existo para dar dinheiro na igreja, para ajudar os pobres. Eu existo para ser solidário, generoso. Eu existo para praticar a justiça. Eu existo para falar a verdade. Eu existo para viver de maneira agradável a Deus. Eu existo para oferecer sacrifícios a Deus. Eu existo para dar oferendas a Deus. Eu existo para fazer coisas boas, tanto para o meu próximo quanto para Deus, para servir a Deus. E a graça é esta afirmação que me diz, Ed, não tem nada de bom que você possa fazer para Deus ficar impressionado com a sua bondade. Não há nada de bom que você possa fazer para alguém que Deus se torne devedor seu. E você pode cobrar dele, olha Deus, eu fiz o bem, então agora eu mereço ser abençoado. Nada de bom, por melhor que seja, por maravilhoso que seja, por esplendoroso que seja, nada do que você faça vai cativar o coração de Deus, porque você não precisa, inclusive. Mas eu existo para fazer coisas boas. Também eu existo para fazer coisas más. Eu existo para mentir, para cobiçar, para ter inveja. Eu existo para roubar. Eu existo para matar as pessoas. Eu existo para abusar de uma criança. Eu existo para agredir fisicamente quem passa pela minha frente. Eu existo para humilhar pessoas. Eu existo para pisar em cima de pessoas. Eu existo para ser ingrato. Eu existo para fazer um aborto. Eu existo para assaltar, para roubar. Eu existo para fazer coisas hediondas. E a graça vem me dizer assim, Ed, não há nada que você faça de ruim e que seja tão ruim, e que seja tão absurdamente ruim, que Deus fique impressionado com a sua maldade e deixe de amar você. É a graça de Deus que sustenta a sua vida. É a graça de Deus que faz com que Deus cuide de você, com que Deus ame você. É a graça. Não interessa o que de mal você fez, Deus vai continuar amando você. Mas isso aqui é o momento segundo. Quando a gente existe para fazer o bem e para fazer o mal. E a graça está dizendo assim, olha, Deus vai cuidar de você, independente do bem que você faça ou do mal que você venha a fazer. Isso é a graça. Mas tem um momento primeiro. E o que eu chamo de momento primeiro? O momento quando você não existe. Já parou para pensar que houve um tempo em que você não existia? Você não existia. Houve um tempo em que você não existia. Na verdade, houve um tempo em que nós não existíamos. Houve um tempo em que nada existia. Somente Deus. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. E essa comunhão eterna, perfeita de três pessoas era tudo. E fora Deus, nada existia. E Deus,
escolheu, decidiu fazer o que o apóstolo Paulo identificou em Romanos 4,17. Em algum momento, na eternidade, se é possível falar assim, não é uma contradição de termos, em algum momento Deus escolheu e decidiu chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. E Deus disse: universo, venha a existir. Deus disse: haja luz, haja firmamento, faça a separação do firmamento, faça-se a separação das águas, que venha a separação das trevas e da luz. Deus foi trazendo à existência o que não existia. E por que Ele fez isso? Porque Ele quis. Se não existia nada fora dele, Ele não foi influenciado por nada. Só por Ele mesmo. Ele decidiu, Ele escolheu. Autodeterminação. Não existia ninguém, nada, que fosse bom e que dissesse assim para Deus: me cria aí. É óbvio, é uma questão de lógica, né? Não existia nada. E o nada não podia ser nem bom nem mal. Não podia nem fazer o bem nem fazer o mal. Era o nada. E Deus escolheu chamar do nada você e eu. Chamar do nada para o ser. E um belo dia eu apareci. Ué, estou aqui. Vim a ser. Estou sendo. Eu que era nada, hoje sou. E sou por quê? Porque Deus me deu condição de ser. Deus me emprestou de si mesmo para que eu viesse a existir. Deus me trouxe à existência. E isso é graça. Quando eu compareço diante de Deus, eu olho para Deus, ou seja lá para quem eu olho, para a imensidão, para o cosmos, para o universo, sei lá para onde eu olho, eu digo: isso aí que fez com que eu viesse a existir, não tinha por que ter me trazido à existência. E não me trouxe a existir porque eu exerci sobre esse alguém, ou esse ser, ou essa alguma influência. Eu simplesmente sou porque alguém decidiu que eu viesse a ser. Isso é graça. Isso é a graça de Deus. E quando eu vim a ser, eu olho para Deus e eu digo assim: eu sou mesmo. Eu sou. O que eu faço para continuar sendo? E Deus me diria: o que você fez para vir a ser? Eu digo: nada. E Deus diz: então continua assim. Não faça nada. Como assim? Eu não preciso fazer nada para continuar sendo? Não, não precisa. Deixa que eu cuido de você. Eu que trouxe você à existência, eu vou sustentar a sua existência. Eu vou manter a sua existência. Então não faça nada. Fique aí na palma da minha mão, sendo. Desfrute do meu cuidado, simplesmente seja. Desfrute do meu favor. Porque a verdade é essa, a gente existe do favor de Deus. Então Deus está dizendo: não faça nada. Desfrute do meu favor. Viva no meu favor. Eu falo assim: mas Deus, desculpa, eu não estou entendendo. Como é assim? Nada. Aí ele diz assim: Ed, presta atenção. Pensa nos passarinhos, o que eles fazem? Eles plantam? Não, senhor. Eles colhem? Não, senhor. Eles ajuntam em celeiro? Não, senhor. Eles têm caderneta de poupança? Não, senhor. Tem dinheiro aplicado? Não, senhor. Tem dólar guardado? Não, senhor. Eles têm plano de saúde? Não, senhor. Seguro de vida? Não, senhor.
E eles não são passarinhos? E eu não cuido deles? Isso, então, faz a mesma coisa. Faz que nem o passarinho. O que o passarinho faz? Ele passarinha. É isso que ele faz. Ele vive do meu favor. Faz a mesma coisa. Viva do meu favor. Descanse na palma da minha mão. Falou, desculpa, senhora, eu não entendi ainda. Flor, deixa eu te explicar. O que a flor faz? Faz nada. Você já viu algum estilista francês vestir alguém melhor do que eu visto uma flor? Você já viu algum estilista italiano vestir alguém melhor do que eu visto uma flor? Não, então, faz isso, fica aí na minha mão e desfrute que eu vou sustentar você na existência. Porque eu trouxe você à existência, pela minha graça, porque eu quis, e eu vou manter você na existência, igualmente pela minha graça, porque eu quero me repartir com você, eu quero me dar para você, eu quero que você me faça companhia, eu quero você comigo, eu te amo, eu quero querer você. Então, só isso. Porém, alguma coisa, alguém, ou nós mesmos, ou a serpente, ou seja lá o que for, em algum momento, sussurrou para a gente que viver de favor não é legal. Que quem tem vergonha na cara não vive de favor. Quem tem vergonha na cara, quem tem brios, não deve nada para ninguém. Porque nos ensinaram em algum momento que não tem almoço grátis. Ah, esmola demais? O santo desconfia. Falei, esse Deus aí está querendo. Esse papo assim, não preciso fazer nada que ele vai cuidar de mim. Ah, aí tem. Alguém veio para nós e disse, tem mesmo. Ele quer deixar você aí num sono profundo. Mas você pode ser igual a ele. Você pode ter uma glória igual a dele. Você não precisa viver do favor dele. Você não precisa descansar no amor dele. Você também pode fazer o seu nome. Você também pode ter um nome. Esquece esse negócio de viver do favor de Deus. Diga para ele, eu não preciso do seu favor. Eu me garanto, eu me banco, eu me sustento. Aí eu fui lá e disse isso para Deus. E Deus falou assim para mim, vai morrer, hein? Vai morrer. Eu falei, por quê? O senhor vai me matar agora? Eu falei, não, é porque não tem jeito de você. Você quer pular da palma da minha mão, é isso? E viver às suas expensas, às suas próprias custas. Você não tem fundamento de ser. Você não tem substância. Você não tem. Você tem um parentesco com nada. Se você pular da palma da minha mão, você volta para o nada. Não é que eu vou te matar, é que não tem como você sobreviver. Não tem como você existir se eu não te der vida. Se eu não te sustentar com vida, se eu não te der condição de existir, é simples assim, não é que eu vou te matar. Aí eu digo, vou ver, vou fazer um teste. Aí a gente pula da mão de Deus e constrói um mundo, constrói uma rede de relações, constrói a nossa própria identidade, constrói o nosso senso de valor e dignidade a partir das coisas que a gente faz por merecer. Agora eu quero fazer o meu nome. Eu não quero viver de favor de ninguém e dever nada para ninguém. Eu vou trabalhar. Eu vou fazer o meu futuro. Eu vou ralar. Eu vou fazer uma cidade. Eu vou construir uma torre que chega no céu. Aí eu começo a construir uma torre que chega no céu, para ser poderoso. E alguém vem e diz assim, por que você está construindo essa torre para chegar no céu? Para fazer o meu nome grande. Leia Gênesis 11. Por que as pessoas estavam construindo uma torre para chegar no céu? Para fazer com que o seu nome fosse grande. Porque queriam glória. Porque queriam glória. Não quiseram viver
sustentados pela glória de Deus e dando somente a Deus a glória. Quiseram glória para si mesmos. Quiseram ter luz em si mesmas. Lúcifer. Quiseram ter luz em si mesmas. Nós queremos ter a nossa própria luz. E nós queremos brilhar mais que todo mundo. Porque nós queremos a nossa glória e nós queremos uma glória cada vez maior. Se nós queremos rivalizar com Deus, nós não vamos rivalizar com cunhado, com vizinho, com corintiano. Faça-me o favor. Nós vamos rivalizar com todo mundo. Nós vamos querer a roupa melhor. Nós vamos querer a casa melhor, o carro melhor, o emprego melhor, a conta maior, os filhos mais bonitos, os filhos com a mulher com a melhor nota, a melhor mulher, o melhor marido. E quando vai ficando ruim aqui, a gente troca, arruma um melhor, arruma outra melhor. E se folgar, daqui a pouco nós estamos arrumando um filho melhor também. Despacha e arruma outros filhos. Filho está dando muito trabalho hoje em dia, então a gente quer tudo melhor, a gente quer glória. Glória. Mas o que a gente colhe com isso? Competição. A gente colhe com isso frustração. A gente colhe com isso solidão. Aí vem Deus e diz assim: por que vocês não param com essa correria, com essa competição? Por que vocês não param com essa cobiça toda, com essa inveja toda? Por que vocês não descansam na minha graça? Por que vocês não vivem em comunhão? Por que vocês precisam tanto brilhar, 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 e cada um ter a sua própria glória? Por que não assume todo mundo que ninguém tem glória nenhuma e todo mundo vive da minha glória? Mas não, nós queremos ter a nossa glória. As parábolas de Jesus, elas dizem isso, é muito interessante. Por exemplo, a parábola do fariseu e do publicano, o cara que foi no templo orar. Ele vai no templo orar e diz assim: Senhor, graças te dou porque eu tenho glória. Deus olha para ele e fala: isso é uma piada. Parábola do credor incompassivo. Sabe a parábola do credor incompassivo? O camarada, ele devia 10.000 talentos para o credor dele. 10.000 talentos, fazendo a conta de denários, dá o equivalente mais ou menos assim, uns 170 mil anos de trabalho. Pensa que você tem que trabalhar como escravo 170 mil anos para pagar a sua dívida. Tá bom para você? Você acha que vai pagar? Vai morrer antes, certo? Ainda bem que você morre antes de ficar trabalhando como escravo 174 mil anos. Você não vai conseguir pagar. Mas sabe o que o cara da parábola diz? Tem paciência comigo que tudo te pagarei. Não quero te dever nada. Não vivo de favor. Não devo nada para ninguém. Faz parte da gente não querer. E o outro filho? O filho foi embora de casa, gastou lá metade da herança que pertencia a ele, aí volta para o pai e diz assim: não sou digno de ser chamado teu filho. Ué, e quando foi que você foi digno de ser chamado meu filho, que eu não fiquei sabendo? A gente pensa o seguinte, é que o cara, ele perdeu a glória dele quando pegou a parte da herança, e ele foi embora, torrou tudo lá numa vida dissoluta, e aí ele perdeu a condição, o direito de ser chamado filho. Aí ele volta pagando de humilde e diz assim: eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas você nunca foi. Porque você achou o quê? Que você ficava aqui em casa, trabalhava aqui no campo, cuidava da nossa fazenda, e você era digno? É graça, ô cidadão. Você não existia, você veio a existir. É graça, você não merece nada, é graça. E o outro irmão? Eu mereço ser chamado seu filho. É outra piada. A gente vive disso, de eu mereço. Ele não merece. E o pior é quando os caras que não merecem se dão bem na vida. Aí a gente vai à loucura. A gente vai à blasfêmia. Aí a gente apela. Tem essa parábola. Jesus conta a parábola que o cara saiu para contratar os trabalhadores. Aí os caras começaram a trabalhar às 6 da manhã, outros às 9 da manhã, outros meio-dia, outros às 3 da tarde, outros às 5 da tarde. Às 6 horas o dono lá do campo pagou o salário de todo mundo igual. Ah, não é justo. Já levanta logo os caras dizendo assim: parou, eu trabalhei desde as 6 da manhã até as 6 da tarde, eu mereço mais. Merece. Você ainda está nessa lógica de mérito? Você raciocina assim:
Eu mereço, ele não merece. Eu tenho valor, ele não tem valor. Eu tenho mais valor do que ele, mas tenho menos valor do que ela. É assim que você vive? Quando a gente vive com essa lógica, eu mereço, não mereço, eu tenho valor, eu não tenho valor, eu sou digno, ele não é digno, ela não é digna, eu também não sou digno, ele é digno e tal. E quando a gente entra nessa loucura, a gente constrói uma sociedade estratificada, competitiva, cruel e vai somando cadáver. É tudo que a gente consegue. Começando do cadáver que às vezes dorme na mesma cama que a gente. Vou te dizer uma coisa, hein? Anota bem, não é praga. Estou dizendo, não é praga. Não é praga. Cedo ou tarde, a pessoa que você ama vai deixar de merecer o seu amor. Anotou? Lembre que você é a pessoa que é amada por alguém. Logo, cedo ou tarde, você também vai deixar de merecer o amor dessa pessoa. Você vai fazer alguma coisa. Ou você vai deixar de fazer alguma coisa. Ou simplesmente ela vai olhar na sua cara e falar assim, sabe o quê? Eu não te amo mais. Ela vai olhar para você e dizer assim, você não atende mais a minha necessidade. Você não merece mais que eu me dedique tanto a você. Você se tornou um peso para mim. Você começou a me dar despesa. Você está me dando prejuízo. Você me custa muito emocionalmente. Você custa muito do meu tempo. Você custa muito dos meus sonhos. Você custa muito, eu estou tendo que abrir mão de muita coisa por causa de você. Você não é digna mais. Você não é mais digno de eu me doar tanto para você. Cadáver. Relação de valor. Vale mais, vale menos, é digno, não é digno, merece, não merece. Cadáver. E na nossa sociedade, sociedade monstro, sociedade assassina, que vai categorizando pessoas como dignas e não dignas, merecedoras e não merecedoras, que tem valor e que não tem valor. Terrorista, não merece, cadáver. Muçulmano, não merece, cadáver. Gay, não merece, cadáver. Assassino, pedófilo, não merece, cadáver. Bala neles. Corrupto, não merece, cadáver. Não é digno. Cadáver. Evangélico, não merece, cadáver. Meu Deus, Deus tenha compaixão de nós. Cadáver. Quando a gente constrói uma sociedade em que a gente vai colocando etiqueta nas pessoas, você é digno, você não é digna. Você tem valor, você tem menos valor, você tem valor médio, você tem alto valor. Mérito, demérito. Merece, não merece. Essa é uma sociedade que se destrói. E é por isso que Deus não entra no jogo do mercado, de transações. Deus não entra no jogo de eu te dou uma oferta e passo a merecer. Eu faço um jejum, agora o Senhor me abençoa. Eu dou um dinheiro na igreja, o Senhor me abençoa. Eu sou voluntário, não, Senhor, não. Deus não entra nesse jogo, por quê? Porque o jogo de mérito e demérito faz o universo de Deus entrar em colapso. Ele criou um universo que se sustenta na graça. Somente a graça. Eu não sei se os caras da reforma estavam pensando isso que eu acabei de falar. Eu acho que eles estavam mais numa vibe de indulgência, penitência, inferno, purgatório e loucos da vida com a igreja romana que tinha transformado a graça de Deus num produto e a experiência religiosa num grande mercado e num grande comércio. Mas ora, já passaram-se 500 anos, né, pessoal? A gente sabe bem mais coisa que o Lutero não sabia, que o Calvino não sabia. A gente estudou. A gente viu o mundo se desenvolver. A gente viu como que as famílias foram se desenvolvendo, se estruturando, como as sociedades foram se organizando. E a gente viu um mundo construído em categorias
de mérito e demérito, valor e não valor, digno, não digno. E é isso que a gente está vendo aí. A multiplicação de cadáveres nas nossas ruas, nas nossas casas, nas nossas comunidades. Todo ser humano tem uma dignidade que não pode ser roubada. Por quê? Porque Deus deu pela sua graça. Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e nós não éramos nada, e Deus nos trouxe do nada para ser, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E Ele disse: fica na palma da minha mão que eu vou cuidar de você. Aí a gente quis glória. Pulou da palma da mão de Deus. E Deus diz assim: fica na palma da minha mão, eu vou cuidar de você. Só a graça. Aí a gente fala para Deus: Deus, e o que eu faço para voltar para a palma da sua mão? Deus diz: só acredita isso, que eu vou cuidar de você. Você não precisa fazer nada. Só acredita que eu vou cuidar de você. Que é só a graça. Esse é o Evangelho. Só a graça. Quando a gente descobre isso, quando a gente se deixa tocar por isso, pela graça de Deus, eu digo para mim, todos os dias, que a maneira que a gente pode responder à graça de Deus é de duas maneiras só. Gratidão. Senhor, obrigado. Tem um amigo que diz assim, que Deus fala assim: eu quero te amar, quero te abençoar. E ele diz assim: fica à vontade, Senhor. Pode me amar à vontade. Me abençoar à vontade. É isso. Gratidão. Obrigado, Senhor. E generosidade. Tratar as pessoas da mesma forma graciosa como Deus nos trata. Quem sabe nós nos tornaremos pessoas num mundo tão cheio de cadáveres que podem ajudar algumas pessoas a se enxergarem na palma da mão de Deus novamente e descobrirem que Deus lhes deu uma dignidade que nenhum bem que elas façam é capaz de aumentar. E nenhum mal que elas façam é capaz de diminuir. É viver na palma da mão de Deus, viver do favor de Deus. Que assim seja, para você, para mim e para o nosso mundo tão marcado pela morte. Que a graça de Deus seja fonte de vida. Amém.